Que aí as pessoas aprendiam a ser secretárias, elas eram datilógrafas. Quem sabe o que é datilografia? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Terapia de um Casal. É isso aí, que bom que vocês estão com a gente. Não esquece de compartilhar, se inscrever no nosso canal e também dar um like se você gostou. Isso, vão assistir aí, quando vocês gostarem, plim, vai lá e clica. Vamos falar um minutinho, um tema hoje que as profissões mudaram, né? Nossa Senhora! Quanta coisa mudaram, nova meu Deus existe, do céu. meu Deus do céu. Não... Impossível de saber nomear todas as profissões. Eu me lembro que na minha época era assim, ou você fazia direito, engenharia, medicina. Era exatas e humanas. Você separava assim, exatas e humanas, você ia pelo teu pendor para um lado ou para o outro. Né? Hoje eu não sei como é que vai fazer para orientar eventualmente, claro, o filho, aos filhos, os netos e tal, eles vão fazer a profissão que gostam, ninguém está aqui querendo. Mas como orientar, como abordar uma coisa que você não sabe se a profissão vai existir? Aliás, dizem que praticamente 50% das profissões devem desaparecer em 20, 30 anos. Provavelmente, né? Porque daí tudo é feito por computador, por robótica, inteligência artificial. E tudo isso, não sei, é uma coisa bem complicada, né? Essa quantidade de coisa. Por isso que as crianças, os adolescentes, eles ficam tão perdidos na hora de escolher. É muito cedo, né? Então, assim, o ideal era que todos fizessem algum tipo de trabalho de autoconhecimento, né? Até fizessem, tipo, um coaching numa época determinada. Ih, já estou falando aqui de mim mesmo, fazendo uma propaganda sem querer. Mas é verdade, porque esse autoconhecimento do jovem é muito importante. Muito, para ele saber as habilidades que ele tem, o que ele gosta de fazer. É diferente daqueles antigos testes vocacionais. Não que não sirvam, mas não estou falando mal disso. Mas esse trabalho de autoconhecimento é muito importante. Abre bem, mesmo, né? Abre bem Bom, olha, só a gente estava falando de profissões que sumiram, né? Eu vou falar algumas aqui, tem gente que vai saber nem o que é, né? Mas tinha gente que levava a gente do elevador, tinha uma sensorista. Você entra no elevador sozinho, você não imagina. Aliás, uns elevadores complicados, né? Tem uns que você já tem que apertar antes de entrar no elevador e dizer que andar você vai. Aí ele te leva num elevador específico. Isso, e eu na primeira vez a porta abriu, alguém entrou e eu entrei junto. Com a pessoa que não tinha reparado que você tinha que pegar um determinado elevador e não aquele. A gente vai passando uma situação. De qualquer maneira, veja só, o fato das coisas poderem ser repetitivas e a gente não precisar fazer e ter algo como automação ou robótica para fazer, claro, são facilitadores. De certa maneira, muitas dessas coisas que são feitas para a gente liberam tempo, né? Podemos pensar no micro-ondas, podemos pensar em várias coisas. Você sabe o que eu lembrei também, quando você falou, eu lembrei da minha época de escolher profissão, que daí eu não queria nenhuma dessas, né? Engenharia, medicina e fazer direito. E aí eu queria fazer normal, porque eu sempre gostei de professor e tal, mas tinha uma profissão que era o secretariado. Que aí as pessoas aprendiam a ser secretárias, elas eram datilógrafas. Quem sabe o que é datilografia? Quem sabe, uma máquina de escrever, mas que ajuda no computador, ajuda no teclado, que vai a gente tecla, obviamente. A digitar mais. Mas tinha máquina, colocava o papel. Bom, esse é um tempo que já se foi, né? Você veja, hoje as coisas são tão aceleradas. Por exemplo, olha que mudança interessante. A gente não precisa mais ir no banco para abrir uma conta no banco. É verdade. Ou seja, tem uma conta completamente virtual. Quando você fala em dinheiro, praticamente, para que dinheiro? Usando cartão. E às vezes o cartão até com uma moeda encriptada, que são essas criptomoedas, né? Então as coisas realmente elas mudam muito. Até vocabulário mudou. Tem muita coisa que mudou, lógico. Dá um exemplo de alguma coisa que você ouve. O tempo inteiro que a gente ouve falar o quê? Sobre mindset. Mindset. A maneira como você vê a vida, né? É o jeito que você tem. A gente fala até de mindset fixo e mindset de crescimento, né? Quem tem uma cabeça aberta para aprender coisas novas ou quem acha que é daquele jeito nunca mais vai mudar. Daquele jeito nunca mais muda. Mas olha, outros termos também que, por exemplo, compliance está super na moda. Né? O compliance é do verbo to comply, que significa
de certa maneira, cumprir, obedecer, seguir regras. E é muito comum hoje, por conta de evitar situações não éticas ou de corrupção. Agora tem um que eu acho bonitinho, ASAP. Aí você pode uma mensagem, de repente vem escrito assim, ASAP, A-S-A-P. Você sabe o que é? Eu sei. Pode falar. Graças a Deus eu sei. Pode falar. As soon as possible. Ou seja, tão logo seja possível. Então a pessoa te pede uma série de coisas, você não escreve nada, você só escreve assim, ASAP, é como se fosse um emoji. Aliás, eu não sei nem se é por isso que muita gente fala, não, depois eu te mando um zap, eu te faço um zap, uma mensagem. Bom, o fato é que dificilmente alguém vai conseguir começar a sua vida com uma profissão e terminar com ela. Não é verdade? E a longevidade acabou ajudando, porque esticou, né? Nossa, eu mesma, por exemplo, eu já mudei de profissão N vezes, né? Eu já fui um pouco fora daquele padrão que começava a fazer uma coisa e continuava até o final. Eu já tive escola, eu já dei aula de natação para criança, eu já fui corretora de imóveis para estrangeiro, eu já fiz, que mais? Já estudei fora, morei fora, e aí depois eu trabalhei com moda durante muito tempo, tive confecção, depois eu tive loja, e aí depois eu fui fazer pós-graduação na coisa que eu mais amava, que é algo relacionado à psicologia, fui fazer uma pós-graduação em terapia familiar. Aí depois eu entrei numa empresa para trabalhar que foi complicadíssimo, porque na época a empresa tinha esses vocabulários extensos e novos corporativos, que eu não sabia, mas eu trabalhava na minha área, mas eu tinha que saber todo esse vocabulário novo, né? E aí, finalmente, eu acabei resolvendo ser coach, porque eu acho que fez todo o sentido, juntou tudo, saber toda essa série de coisas, e durante esse tempo todo fui me autoconhecendo, conhecendo, vendo minhas habilidades, as coisas que eu tinha, né? Você... Nossa, também posso falar que a medicina vem para cá, mas antes de eu trabalhei em empresa que antigamente chamava Light, seria qualquer empresa dessas de transmissora de transmissão e produção de energia. Depois medicina dando aula, dei aula durante muito tempo, continuo dando aula hoje na faculdade de medicina. Aliás, depois... é um super professor, porque o tanto que você ama dá aula e é todo... Depois nós fizemos uma escola de mentores e estamos aqui hoje com vocês, interessando em neurociência, quanta coisa. Mas veja só, não somos só nós, né? Vocês também devem estar com a mesma sensação. Todo mundo. Quantas coisas diferentes a gente pode fazer. Então, talvez... nós podíamos, por alguma coisa, alguma proposta, a gente começou dizendo como é que vai fazer para orientar a NET e tal. Bom, a primeira coisa foi se reorientar, e você já falou. A gente foi se reinventando ao longo dos anos, né? Nós vamos ter que mudar. Quem falava isso já morreu faz muito tempo. Chamava Darwin. Ele dizia que não vencia o mais inteligente e nem o mais forte, mas aquele que conseguia se adaptar melhor. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar aqui é se adapte, siga em frente, o que vier, encare. Olha, ontem eu até estava escutando uma palestra, e acho que foi do Karnal, e ele estava dizendo assim, em tempos de pandemia, que ele tinha 2 restaurantes do lado da casa dele. E um dos restaurantes, na época da pandemia, logo já começou a criar essa história de mandar a comida, fazer um delivery. E a pessoa teve que se readaptar inteiro, porque não era o negócio dele. E o outro não, ficou esperando. Quando voltou a funcionar, o que aconteceu? Este restaurante, que fazia as 2 coisas, já tinha mais uma fonte de renda. E o outro acabou fechando. Então você veja, a gente tem sempre que ir se readaptando e andando um pouco com relação às mudanças que vão acontecer. Não esquece, né? Prepara seus filhos também, ajuda muito, porque de alguma maneira eles têm que ser preparados para ter autonomia, para ter independência, para saber tomar decisão, para correr risco. Ninguém está falando de risco de vida, mas obviamente para que tenha coragem, ousadia e que não esqueça de aprender com os erros, né? Não, e que mude mesmo, né? Se você não está adaptado direito numa profissão, escolheu alguma coisa para fazer, você não tem que ficar amargando naquilo o resto da vida. Você tem N cursos que pode fazer e aí você
né? Você vai embora e vai atrás daquilo que você mais tem vontade de fazer mesmo, para você adaptar suas habilidades, né? É isso aí. Bom, até saber que lidar com incerteza é o que vamos lidar. Claro, o tempo inteiro, porque o mundo é completamente... Nós falamos de mundo VUCA e agora mundo Bunny. Né? Outro dia nós falamos sobre isso. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Porque é um assunto meio extenso. Bom, de qualquer maneira, até na cozinha, para voltar um pouquinho para a cozinha, quantas mudanças a gente teve, o estilo de comida, quando come, entrega, esquenta. Né? A quantidade de pessoas que fazem cursos de gastronomia, são chefes de cozinha, hoje em dia é uma profissão, aliás, é um dos super bem remunerada. Mais tem audiência. Isso. Bom, eu queria falar a nossa frase agora aqui. Vai, filho, fale. Eu tenho que falar. Seja adulto ou criança, você prepare-se. Você vai viver nas asas da mudança. É isso aí. Tá? É isso aí. As crianças já começam a mudar desde cedo e essas mudanças acompanham ao longo da vida. Temos que nos adaptar. É isso aí. Pessoal, esperamos vocês no próximo Terapia de um Casal. Até lá. Até, pessoal.